E aí pessoal, tudo bom? Se você está assistindo esse vídeo, é porque alguma coisa deu errado, né? E você pegou recuperação. Então vamos lá, vamos correr atrás do prejuízo, ainda dá tempo. Primeiramente, queria deixar claro que a nossa prova de redação ela vai ter uma parte aberta. Então é muito importante que você memorize as fórmulas que a gente vai discutir, que discutimos, né, ao longo desses 4 capítulos de eletrostática. E é muito importante que você sempre represente a unidade de medida daquela sua resposta. Então, quando você pegar uma questão aberta, você tem que colocar a unidade de medida e a fórmula que você usou. Então, vamos relembrar o que a gente andou vendo aí ao longo desse trimestre. Então, primeiramente, a gente viu, né, que a eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso. Vimos também que existem 3 processos de eletrização e que, independente do processo de eletrização, o que flui são os elétrons, prótons não podem ser perdidos nem ganhados. Então, independente do processo de eletrização, nós teremos elétrons de transição, né? Vimos que os processos de eletrização são 3, né? São atrito, contato e indução. Independente do processo de eletrização que você utilize, um corpo que está carregado é aquele corpo que saiu do seu equilíbrio eletrostático. E carga é alguma coisa que não pode ser destruída. Então, se um corpo possui uma carga elétrica nula, né, não significa que ele não tenha cargas, e sim que ele tem um equilíbrio de cargas positivas e negativas. Quando um corpo neutro perde elétrons, ele fica positivo. Quando um corpo neutro ganha elétrons, ele fica negativo. E nessa de ganhar ou perder elétrons, né, a gente pode quantizar. A carga que um corpo tem resultante vai depender desse número de elétrons que ele tem a mais ou a menos. Se ele tiver um excedente de carga, será uma carga negativa de X coulombs, né? Pois carga é uma grandeza medida em coulombs. Se esse corpo, por algum motivo, perdeu elétrons, é uma carga positiva de X coulombs ou uma carga negativa de X coulombs se ele recebeu elétrons. Um portador de carga, né, quando nós temos próximos um corpo portador de carga de outro corpo portador de carga. Se esses portadores de cargas possuem cargas iguais, haverá uma força de repulsão entre esses corpos. Se os portadores de cargas são diferentes, cargas diferentes, existirá uma força de atração entre esses corpos. E essa força ela pode ser calculada, né, através da lei de Coulomb. Mas antes de falar da lei de Coulomb, só lembrando da quantização da carga. A carga de um único elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então é possível você calcular a carga de qualquer corpo ou o número de elétrons que um corpo possui em excesso ou em falta, de acordo com esta quantidade. Então, todos os números, a quantidade de carga que um corpo tem será múltiplo desse número aí, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tudo bem? Então, se eu disser, por exemplo, um corpo perdeu 1 bilhão de elétrons, o que você vai fazer? Você vai colocar, então, o N negativo, pois ele perdeu elétrons, e a quantidade de elétrons que ele perdeu. 1 bilhão, né? Então, seria 1 vezes 10 a nona, multiplicado pela carga de um único elétron. Você vai perceber que essa carga vai ser negativo, né? Pois ele perdeu elétrons vezes a carga negativa do elétron, vai dar um número positivo, indicando que um corpo que perde elétrons, ele fica positivo. Tá bom? Bom, a lei de Coulomb ainda você pode calcular a força de interação entre portadores de carga como sendo o produto das cargas pelo quadrado da distância multiplicado por uma constante. Essa constante eletrostática, ela vale 9 vezes 10 a nona. Mas não se preocupe em decorar esse número, pois na prova você terá o valor da constante, como também terá o valor da carga de um elétron. Lembrando, pessoal, que força elétrica ela é representada em vetor. Então, um vetor, a intensidade desse vetor vai ser dado pelo produto das cargas dividido pelo quadrado da distância multiplicado pela constante K. Tá certo? Esse é o valor, a intensidade.
A direção e o sentido você vai analisar. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então você vai traçar uma linha entre as cargas e traçada essa linha você vai estabelecer se é uma força de atração ou repulsão pelos sinais das cargas, certo? Tal qual está aqui na nossa figura. Campo elétrico, definição de campo. Todo portador de carga, ele ele interage eletricamente com os seus arredores. Essa capacidade de um corpo interagir de maneira elétrica nos seus arredores, a gente chama de campo elétrico. A gente diz que um portador de carga, ele exerce um campo elétrico ao seu redor. A intensidade desse campo elétrico pode ser calculada através dessa fórmula aqui, ó. A intensidade de campo elétrico, né? Lembrando, cargas positivas geram campo de afastamento. O campo é uma grandeza vetorial com intensidade, direção e sentido. A intensidade, ela vai ser dada pela fórmula KQ sobre D ao quadrado, assim como a direção e os sentidos dependerão, logicamente, da carga. Se a carga for positiva, ela será radial para fora de afastamento. Se a carga é negativa, vai ser um campo radial de atração apontando para a direção da carga, tá bom? A intensidade, como eu já falei, é K, que é a constante eletrostática, vezes a intensidade dessa carga dividido por D ao quadrado. O campo gerado por essa carga depende somente dela. As cargas que você, por acaso, as cargas que entrarem dentro do universo dessa partícula, elas estarão sob a ação de uma força. A força ela vai ser calculada como sendo a intensidade da carga vezes o campo. Se eu coloco, por exemplo, uma carga positiva no campo, o campo é de afastamento, pois o campo depende somente do seu gerador, que é essa carga positiva. Bom? Então, coloco uma carga de prova positiva, ela vai sofrer uma força. Cargas iguais se repelem, positivo repele positivo. Então, está aqui, ó. Essa carga de prova sofrerá uma força de afastamento. Essa força pode ser calculada de duas maneiras. Ou pela lei de Coulomb, Q vezes Qzinho sobre D ao quadrado, que é o produto das cargas pelo quadrado da distância entre elas. Ou ainda você pode calcular o campo separadamente. O campo nesse ponto do espaço vai depender da constante eletrostática da carga dividido pelo quadrado da distância, e você vai multiplicar esse valor pela carga de prova que foi adicionada nesse ponto do espaço, tá bom? Então aí você define a força também na direção do campo, se forem cargas positivas, e na direção contrária ao campo, se forem cargas negativas, tá bom? Então, campo elétrico é uma grandeza vetorial. Bom, se você tem uma carga negativa, ela gera um campo de atração. Uma carga positiva num campo de atração, lá no ponto onde está a carga, nós teremos um campo de aproximação, pois a carga negativa induz um campo de aproximação aqui nessa carga positiva. Como ela é positiva, a força é na direção do campo. Tá lá. É uma força de atração, pois cargas positivas e negativas se atraem. No entanto, se eu coloco uma carga negativa na presença desse campo de uma carga negativa, a carga geradora vai gerar nesse ponto do espaço um campo de aproximação. E a força será na mesma... Se a carga é negativa, a força é contrária ao campo. Veja que cargas negativas se repelem. Então essa carguinha aqui vai sofrer uma força de repulsão. Bom? Linhas de força. Linhas de força é uma outra maneira de eu analisar a interação entre cargas. Quanto mais linhas as cargas estiverem conectando, maior vai ser a força entre elas. Cargas positivas possuem linhas de força de repulsão, de afastamento, enquanto cargas negativas possuem linhas de aproximação. Nesse exemplo da figura, nós temos aqui uma carga positiva com suas linhas de afastamento e uma carga negativa com suas linhas de aproximação.
Percebam que as linhas nunca se cruzam. Cargas positivas e negativas, elas se alinharão e as linhas serão conectadas. A força entre essas cargas será proporcional a essas linhas que estão interagindo. Já cargas iguais, elas vão se repelir. E as linhas, elas também não se cruzam. Percebam que as linhas sofrerão repulsão. As linhas de uma carga vão repelir as linhas de repulsão da outra carga para cargas positivas. Carga negativa, que tem linhas de aproximação, as linhas de aproximação de uma carga negativa irão repelir as linhas de aproximação da outra carga negativa. Tá bom? Percebam que entre as cargas fica um vácuo de linhas. Se eu colocar uma carga de prova naquela posição, ela não sofrerá interação. Tá certo? Ainda sobre as cargas, né, pessoal? Linhas de força, podemos ter cargas que têm quantidades de linhas desigual. A quantidade de linhas que saem de uma carga são proporcionais à intensidade dessa carga. Por exemplo, aqui a gente percebe que a carga negativa conectou todas as suas linhas de atração com a carga positiva que tem suas linhas de afastamento. Ainda assim, sobraram linhas da carga A. Isso significa que a carga A é mais intensa que a carga B. Bom, vamos falar agora sobre campo uniforme. Campo uniforme, ele vai ser definido quando você tem duas placas planas paralelas, tá certo? Uma delas, essa da esquerda aqui, com carga positiva, nesse exemplo, e a da direita com cargas negativas, tá certo? O campo das cargas positivas são campos de atração. De afastamento, enquanto o campo das cargas negativas são campos de atração. Se por acaso eu colocar uma carga entre essas duas placas, essa carga será atravessada por um constante número de linhas de força. Então eu digo que entre essas placas eu tenho força constante. Então, se eu tenho força constante, o trabalho, a energia que essa carga vai absorver sobre essas cargas, entre essas placas, vai ser força vezes deslocamento. Ora, como são placas planas e paralelas, nós teremos, pessoal, que a força pode ser calculada como sendo a carga multiplicada pelo campo. E esse campo é constante, pois se trata de placas planas e paralelas que uniformizam as linhas. Então a carga ela vai ser atravessada sempre pelo mesmo número de linhas, sofrendo uma força constante enquanto estiver entre a placa positiva e a placa negativa. Então força, nesse caso de placas planas paralelas, né, e em qualquer outro caso, pode ser calculado como sendo produto do carga vezes campo, tá bom? Mas para esse caso específico, essa força não vai variar, pois o campo ele é constante. E o trabalho vai ser, logicamente, né, se nós já sabemos a intensidade da força, o trabalho vai ser dado por QED, que vai ser carga vezes campo vezes deslocamento. Esse trabalho, pessoal, é a energia que a carga de prova recebe quando colocada entre placas planas e paralelas. Se eu coloco, por exemplo, essa carga Qzinho aqui, ó, coloco a carga Qzinho entre essas placas. Perceba que se ela for de A para B, né, ela foi na direção do campo. Essa carga ela vai sofrer força do campo. A força que ela recebe do campo vai ser Q vezes E. E ela vai se deslocar de um ponto A para um ponto B. Quando essa carga faz esse deslocamento, ela vai estar recebendo energia do campo. Recebendo energia por estar sob a ação da força elétrica. Essa energia ela vai traduzir na forma de movimento. Então ela vai se movimentar em função da força que está sobre ela. E nós vamos perceber que essa carga, se ela estiver em repouso ou se estiver em movimento, ela vai ter um acréscimo de energia cinética.
E essa energia pode ser calculada, esse acréscimo, esse trabalho que é Q vezes E vezes D, ele vai ser transformado em energia cinética para a carga. Ou seja, a carga vai adquirir velocidade. Se, por exemplo, a carga tem uma determinada massa m, essa energia cinética a variação da energia cinética vai ser m vezes ΔV, tá certo? Que vai ser velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Em outras palavras, o trabalho é a variação da energia cinética na carga, tá bom? O trabalho, pessoal, também pode ser calculado de outra maneira. O trabalho pode ser calculado como sendo o produto da carga vezes a diferença de potencial, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui essas linhas de campo, tá bom? O trabalho, ele vai ser calculado como sendo a carga vezes a diferença de potencial entre o ponto em que ela sai e o ponto que ela chega. Exemplo, vamos supor que essa carguinha aqui, ela tem um valor Qzinho. A diferença de potencial entre as linhas A e B é uma diferença de potencial que eu posso calcular pegando VA menos VB. Se eu multiplicar essa carga pela diferença de potencial VA menos VB, eu estou encontrando a energia que essa carga absorveu em função do campo. Tá aqui, ó. Trabalho vai ser a carga vezes a diferença de potencial. Diferença de potencial, essa que seria U, né, pessoal? Que seria VA menos VB. Tá bom? Então, temos aqui essa relação. Então, aqui, pessoal, quando eu coloco essas placas planas e paralelas, de um lado positiva e de outro negativa, a força entre essas placas ela é constante. Os potenciais, as linhas equipotenciais, no caso de placas planas e paralelas, elas serão retas paralelas, tá certo? Então aqui nós podemos observar essas duas retas paralelas estão representando duas superfícies equipotenciais de potencial igual. Uma VA e a outra VB. Se eu coloco essa carga aqui, a energia que ela vai receber do campo vai ser quanto? Vai ser a intensidade dessa carga vezes a diferença de potencial VA menos VB. Tá bom? Ainda posso dizer que a diferença de potencial, essa diferença potencial U que existe entre VA e VB, pode ser calculado como sendo U igual a E vezes D. Tá bom? Então, U é igual a E vezes D. Tá bom? Então, agora, né, nós já aprendemos, né, pessoal, como é que a gente calcula a diferença de potencial para um campo uniforme e a energia que a carga absorve do campo uniforme. Bom, ainda sobre o nosso assunto, né, de prova, ainda temos uma outra situação. Potencial, trabalho e energia para cargas pontiformes. Quando eu tenho cargas em forma de ponto, cargas pontiformes, o campo ele vai ser variável. Então, eu não posso utilizar a fórmula QED para achar a energia recebida por uma carga de prova. Então, eu tenho que trabalhar de uma maneira diferente. Quando eu tenho essas cargas pontiformes, eu tenho que trabalhar através de uma outra grandeza chamada potencial elétrico. O potencial elétrico de uma... Ok, após alguns problemas técnicos, voltamos. Vamos lá, né? Reiniciando a gravação. Bom, pessoal, continuando a nossa aula, vamos falar agora do potencial elétrico. Potencial elétrico para cargas pontiformes. Então, cargas pontiformes são aquelas carguinhas em forma de ponto, né, que nós consideramos, nós sabemos que o campo elétrico ele varia em função da distância, ou melhor, do quadrado da distância. Então, o potencial é uma grandeza escalar medida em volts. A fórmula para calcular o potencial em função de uma distância qualquer
é essa daqui, ó. O potencial de um ponto P, você calcula KQ, Qzão sobre D, ou seja, constante eletrostática multiplicada pela carga dividido pela distância. KQD. Essa grandeza, ela vai ser um valor em volts. Trata-se de uma grandeza escalar, tá bom? Então, potencial elétrico num ponto é dado por KQD. Bom, continuando aqui, né, nosso estudo, né? Vamos lá. Continuando nosso estudo, o potencial ele pode ser positivo ou negativo, pois se trata de uma grandeza escalar. Cargas negativas geram potencial negativo. Aqui nós temos o gráfico de como se comporta o potencial em função da distância, né? Então, cargas negativas têm potencial negativo e tendem a zero à medida que D se aproxima do infinito. E cargas positivas têm potencial positivo e tendem a zero à medida que D se aproxima do infinito. Ainda sobre cargas. Se eu tiver mais de uma carga geradora, tiver 2, 3 cargas geradoras, cada uma delas vai gerar um potencial escalar em um ponto P. E eu as calculo individualmente. Então aqui nesse caso, o potencial resultante do ponto P vai ser KQ sobre D1, mais KQ sobre D2, mais KQ sobre D3, mais KQ sobre D4, cargas positivas com potencial positivo, cargas negativas com potencial negativo. Tudo bem? E para que serve eu calcular potenciais em distâncias diferentes? Bom, quando eu calculo, pessoal, um potencial, eu estou determinando quanto de energia a carga tem em determinado ponto. Por exemplo, se eu tenho uma carga Qzinho nesse ponto P, PA, né? A distância dA é aqui a distância entre a carga geradora de campo e também geradora de potencial, e a carga Qzinho, o potencial que ela gera nesse ponto PA vai ser KQzão sobre dA, que é a distância entre essa carga geradora e o ponto P. A energia potencial que uma carga Pzinho vai ter quando está nesse ponto, eu posso calcular como sendo Qzinho vezes o potencial VA. Em outras palavras, VA é a capacidade que o campo tem de executar trabalho naquele ponto P. A energia acumulada por uma carga Q, ela vai ser a energia potencial que uma carga P tem em função dela ocupar essa posição no espaço, vai ser Q vezes VA, que é o potencial que eu tenho no ponto A. Tá bom? Então essa, pessoal, é a fórmula para determinar a energia potencial elétrica que uma carga ocupa quando próxima de uma carga geradora de campo, uma carga pontiforme geradora de campo. Tá bom? Então fique ligado, na provinha pode ser que tenha uma carga geradora de campo, você vai calcular o potencial nesse ponto. Se tiver uma carga de prova naquele ponto, ela terá energia potencial e você calcula por essa formulinha aqui, Q vezes VA. Continuando o nosso estudo, né? Opa, passou demais, vamos voltar um pouco. Tá aqui. Bom, o potencial também serve para a gente poder estimar a energia que uma carga absorve quando ela sai de um ponto em relação a uma carga geradora e se desloca para outro ponto de maior ou de menor energia potencial. Então observe, se eu tenho uma carguinha nesse ponto A, ela vai ter uma energia potencial que eu posso calcular como sendo como sendo Q vezes VA, tá certo? A energia potencial que ela tem nesse ponto. Quando essa carga se desloca para um ponto B, essa carga vai ter uma nova energia potencial, que vai ser carga vezes VB. O trabalho pode ser calculado como sendo a carga multiplicado pela diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Em outras palavras, essa carga, quando ela sai do ponto A para o ponto B, ela pode estar absorvendo energia do campo. Essa energia vai ser traduzida na forma de energia
cinética para a carga, tá bom? Então, pessoal, fique ligado em calcular trabalho utilizando a diferença de potencial em relação a uma carga geradora. Tudo bem? Por último, pessoal, um estudo do campo e do potencial na esfera. Campo elétrico dentro da esfera. Se estiver falando quanto que é, pergunta, né? Quanto que é o campo elétrico dentro de uma esfera? O campo elétrico, ele é nulo, e esse fenômeno a gente chama de blindagem eletrostática. Já o campo em uma distância d qualquer em relação à esfera, desde que essa distância seja maior que o raio da esfera e esse ponto esteja fora da esfera, o campo vai ser kq sobre d ao quadrado, onde d é a distância entre o ponto e o centro da esfera, tá bom? Então, para um ponto qualquer fora da esfera, vale a fórmula kq sobre d ao quadrado. Para um ponto dentro da esfera, campo é nulo. E para um ponto na casca da esfera, o campo vai ser a metade do máximo. Ou seja, kq sobre 2r ao quadrado. Sendo que o maior campo possível para uma esfera eletrizada, independente dela ser maciça ou oca, vai ser kq sobre r ao quadrado. Tá bom? Então, pessoal, passamos todas as fórmulas, tá certo? Potencial da esfera. Dentro da esfera, o potencial ele é constante, ele vale kq sobre r. Tá aqui, ó. kq sobre r, tá bom? O potencial fora da esfera, ele vai valer kq sobre d. Lembrando que quanto mais distante, esse potencial vai tendendo a zero. Cargas negativas, potencial negativo. Tá bom? Beleza, pessoal. Revimos, então, todas as fórmulas. E é importante vocês conhecerem essas relações. Para a nossa prova, a parte aberta, vale você colocar como que você calcula cada um desses elementos. Se tiver um problema perguntando qual é o potencial de uma esfera de raio Rão de carga de 1 microcoulomb, sendo a constante K igual a 9 vezes 10 a nona. Você pega uma questão dessa, você vai primeiro esboçar a relação que você vai utilizar para calcular esse potencial. Segundo, substituir os dados na fórmula. E terceiro, apresentar a resposta final na unidade que você utiliza para medir potenciais. Tá bom? Então, se a pergunta for potencial, a resposta será em volts. Trata-se de uma grandeza escalar. Se a pergunta for um campo, você vai ter que representar a fórmula que você utiliza para calcular campo, o valor do campo e a unidade que você determinou para resolver a questão, a unidade que você encontrou o campo. Bom? Então, pessoal, com isso nós revisamos todas as nossas relações. Aqui nós temos um exemplo de uma questão, tá certo? Vamos supor que essa fosse uma questão de verdadeiro ou falso. Bom? Então temos aqui superfícies equipotenciais. Aí a primeira está afirmando o seguinte: os potenciais elétricos em A e C são iguais. A e C estão à mesma distância da carga geradora, né? Então sim, seria verdadeiro. Os potenciais elétricos são iguais. A segunda alternativa está dizendo aqui, ó, o potencial elétrico em A é maior do que em D. Em A é maior do que em D. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pois o potencial cai com a distância. Quanto mais distante, menor o potencial. Então, em módulo, sim, o campo em D, o potencial em D seria menor que o potencial em A. 3. Uma carga elétrica positiva colocada em A tende a se afastar da carga Q. Se essa carga for positiva e você colocar uma carga em A, também é verdadeiro, pois teremos repulsão. E a última aqui, a quarta, o trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar a carga de A para C é nulo. Sim, né, pessoal? Se não há diferença de potencial, não existe trabalho absorvido pela carga. Mais uma perguntinha, o campo elétrico em B é mais intenso do que em A. Verdadeiro ou falso? Pessoal, o campo cai com o quadrado da distância. Veja que A está mais próximo da carga geradora do que B. Então, como que o campo elétrico em B vai ser maior?
essa alternativa ela é falsa, tá bom? Por último, pessoal, então, encerramos aqui nossa aula, tá certo? Eu peço que vocês deem uma olhada nos exercícios do livro. Para a nossa prova, o que você tem que saber? Você tem que saber calcular carga, você tem que saber carga em função do número de elétrons que um corpo tem, você tem que saber calcular força elétrica entre duas cargas pontiformes, você tem que saber calcular o campo de uma carga geradora em um determinado ponto P qualquer, o potencial que essa carga gera em relação a um ponto do espaço e julgar alternativas relativas a esses dados, tá bom? Então eu espero que você faça uma boa preparação. Dê uma olhada nos exercícios resolvidos do capítulo 1, 2, 3 e 4. É a dica que eu dou. Deem uma olhada nos exercícios resolvidos do capítulo 1, 2, 3 e 4 e fique ligado na teoria. Conheça as relações, tá certo? E no mais, pessoal, para que vocês não cheguem nessa situação de ficar em recuperação, façam sempre os exercícios, tá certo? O livro tem exercícios muito bons. Vocês só vão conseguir ter êxito na matéria de física se a prova para vocês não for uma surpresa. Em outras palavras, tem que praticar bastante. Se não fizer muito exercício, trimestre que vem, você vai estar aí de novo, tá bom? Então vale a pena, separa, 15, 20 minutos, meia hora por dia e pega o capítulo que você está estudando do livro no colégio para não deixar acumular. Recuperação é sempre muito difícil, pois é a matéria do trimestre inteiro. Então não deixe acumular, faça constantemente os exercícios, tá bom? Física, pessoal, não é moleza. Se você não se dedicar, o resultado não vem, tá bom? Então eu desejo para vocês uma excelente prova, um bom estudo, deem uma olhada nos exercícios resolvidos do livro, façam os testes de cada capítulo, pelo menos 5 de cada assunto, e eu tenho certeza que você vai estar com conhecimento suficiente para tirar um bom resultado nessa prova, que não está difícil, tá bom? Mas tem que estudar. Com isso, pessoal, até a próxima. Tchau!